filho tem TDAH, por que ele é agressivo? O que tem a ver o TDAH com a agressividade? A agressividade, ela está interligada à impulsividade, certo? E ela é um reflexo da impulsividade. Então, na verdade, quando a criança ela chega ao ponto de ser agressiva com colegas, familiares, nós pais, professores, no ambiente social, com qualquer pessoa, tanto verbalmente como fisicamente, é uma consequência da impulsividade, certo? Tá, como assim é uma consequência? Vamos tentar entender. Ela já está num ambiente onde ela teve vários impulsos. Vamos dar um exemplo clássico. Ela está na hora do recreio, brincando, correndo, chegou no meio do jogo e aí ela quis entrar no jogo e trocar a regra do jogo. Começou a confusão, né? Aí o coleguinha já brigou com ela e disse assim: não, mas não é assim. E ele já do outro lado, como que não é assim? Porque o jogo tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E a impulsividade, porque ele é impulsivo, começou a se jogar para fora. E aí ele já partiu para uma agressão verbal. Daqui um pouco, os dois colegas começam a entrar em conflito e pode isso partir até para uma agressão física. Então, a agressividade, ela é consequência da impulsividade. E o que é essa impulsividade? É que a criança com TDAH, ela tem essa questão da impulsividade de fazer exatamente isso, ser afoita, né? Ela interromper tarefas, falar interrompendo o próximo, não deixando o outro terminar a fala. Às vezes a gente diz até que ela deixa de ser cortês em determinados momentos. Quer um exemplo? No WhatsApp eu vivo me policiando muito, isso adulta. Do nada eu estou falando com uma pessoa, aí eu troco a conversa para outro, eu já saio respondendo o que a pessoa me disse e esqueci que eu ainda não dei bom dia. Por quê? Porque o cérebro ele já está a 1000, típico de uma pessoa com TDAH. Ela não é que seja falta de educação, não é isso. O padrão é nós dizermos bom dia, como você está, tudo bem. No entanto, aquilo é tão automático que eu canso de mandar mensagem e me dar de conta, opa, desculpa, ainda não te dei bom dia. Quem me conhece sabe que eu faço isso muitas vezes. Por quê? Porque aquilo está no piloto automático. E a criança faz isso muitas vezes na escola. Ela entra no meio de uma conversa, que ela não estava ali e já atropelou a conversa com outro assunto. Entra no meio de uma brincadeira, já querendo trocar as regras. Fala de forma alta, que parece ser expansivo. Aquilo parece ter uma certa agressividade na fala. Aquilo retrai os colegas. Então, são N situações que a impulsividade vai se demonstrando que acaba gerando essa agressividade como consequência. O que nós precisamos resolver primeiro? A impulsividade, para que essa consequência não aconteça mais, né? É a mesma coisa quando a gente fala do bullying, a gente vai resolver os outros problemas para a criança não conseguir se adaptar e não sofrer mais o bullying. Então, para que ela não volte a ser agressiva, para que ela não tenha mais essa questão da agressividade, para que ela consiga voltar a conviver no ambiente, para ela não ter essa crise de fúria, de raiva extrema, para ela se acalmar, nós precisamos fazer o que? Controlar, né, a impulsividade da criança. Porque o processo, ele é um processo de reeducar as emoções da criança. Tanto trabalhar a parte externa, para tentar entender o ambiente, como trabalhar o que está acontecendo dentro da criança. Por que eu estou falando isso? A criança, ela está com um turbilhão de emoções lá dentro. Está fervilhando. A criança não sabe como explicar o que está acontecendo. E sabe por quê? Porque a impulsividade, ela é algo que a criança não consegue explicar em palavras o que ela sente. Então, eu vou ler um trechinho aqui rapidamente para tentar explicar o que é a impulsividade.
A impulsividade é um sintoma mais frequente, né? Crianças, jovens e adultos, mas é difícil de driblar. A dificuldade para aguardar a sua vez é algo extremamente complexo. Ocorre com muita frequência, ou seja, eles não têm paciência para esperar a sua vez numa fila de banco, eles não têm paciência para esperar a sua vez para falar, eles não têm paciência para aguardar nada. Quantas vezes vocês dizem para o seu filho, só um minutinho que eu já vou resolver, e ele fica, mãe, 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 né? E você assim, só um minuto. E ele, mãe, é bem assim. A consciência se sente qual um macaco em loja de cristais. O que quer dizer isso? Pulando no meio dos cristais, porque o sentimento interno borbulha, é isso que ele se sente como um macaco no meio da loja de cristais. Como se ele tivesse que pular sem tentar quebrar aquela loja e não conseguisse. Mas ele não consegue segurar aquilo, é muito forte. E ele tá ali, tentando se segurar para não pular, porque tá um monte de cristal na volta, e se ele quebrar aqueles cristais, ele vai ser xingado, porque a regra dele é não, 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 não mexe, não mexe, não mexe. Ele escuta não de todos os lados. E dentro dele tá fervilhando, fervilhando, fervilhando. As emoções da criança tá fervilhando. Então ele quer sair pulando, mas ele olha para todos os lados, tem cristais para todos os lados, ele não pode se mexer. Derruba coisas à sua volta, porque isso é normal. Justamente a impulsividade deixa ele afoito. Ele sai numa velocidade maior do que o padrão, não olha ao seu redor e acaba derrubando as coisas à sua volta, né? Se enrosca no meio das coisas, dedos, pés, mãos, tá? Em todas as quinas imóveis da casa, porque ele é afoito até no caminhar, no agir e no pensar. Então, o que nós temos que pensar? A criança lá dentro está com essas emoções fervilhando. E nós não estamos conseguindo entender por que ela está assim. E aí não há essa compreensão do porquê que a criança está assim. Não se compreende o porquê que a criança está assim. E a partir do momento que a gente não consegue ter essa compreensão do porquê que a criança está assim, resumindo, nós não conseguimos deixar a criança se expressar e a criança explode, bum, que nem uma bomba atômica. E o boom pode ser no meio da sua sala, pode ser no meio do supermercado, pode ser na loja, pode ser na escola, pode ser com um coleguinha, pode ser em qualquer lugar, porque ele está ali preso, né? Então, essa impulsividade vai fazendo com que esse coletivo não está conseguindo uma adaptação. E é um processo complexo essa adaptação para ele ir conseguindo essa convivência.